Boa tarde, amigos, né? Esse vídeo normalmente vai à tarde. Nosso companheiro aí, ele coloca isso à tarde, que a gente possa hoje estar unidos aqui num pensamento mais tranquilo. O que eu vou falar hoje é difícil, porque é um tema que mexe muito na suscetibilidade das pessoas. E eu vou falar sobre espiritismo e política. E é um tema bodoso porque, né, ninguém quer muito entrar nesse assunto, mas é um assunto importante. Eu acho que nós precisamos compreender melhor a função do espiritismo no cenário político em que a gente se encontra e qual é a nossa função enquanto membros desse, dessa sociedade, dessa doutrina que é o espiritismo. Mas, como a gente faz sempre, né, antes de começar, a gente vai fazer uma prece para que os nossos... Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, que está caindo aqui, para que os nossos amigos espirituais eles possam nos... Na verdade, eles já estão conosco, né? Que a gente possa se ligar a eles. Isso é verdade, porque eles preparam há muito tempo essa reunião e preparam há muito tempo esse nosso momento. Eu vou até falar um pouco mais alto, que esse fone não é muito bom, tá certo? Eu espero que todos agora deixem a louça de lado, né? Deixem a louça do almoço de lado, deixem o marido, deixem todo mundo e vamos fazer a nossa prece. A prece é fundamental porque ela harmoniza o ambiente e ela nos harmoniza, nos ligando àquela atividade que a gente está realizando. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos, elevarem um pensamento, agradecendo a Deus pela oportunidade de sermos espíritas, de estarmos de consciência tranquila diante desse momento de transformação do nosso planeta, em especial de transformação do nosso país. Existe uma promessa que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas ela não vai ser por si só se os cidadãos que compõem a sociedade brasileira também não mudarem e não se transformarem em homens de bem. Que a gente possa estar coligados com a doutrina do Cristo e com essa possibilidade de crescimento. Que as lições do Cristo não sejam em vão em nossa vida, que não sejam somente palavras, mas que elas possam se transformar em atitudes que possam nos ajudar a renovar o mundo, renovando a nós mesmos. Que a tua paz, Senhor, se faça presente, nos orientando, nos auxiliando e, principalmente, enchendo o nosso coração de esperança, paz e determinação, porque com certeza iremos pensar em fraquejar diante de tanta jornada, dentro da jornada mais difícil que a gente está vivendo. Com tua luz e com tua paz, vamos iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. Vamos lá então, meus amigos. A verdade é que nós vivemos um momento bastante ímpar da nossa existência, e principalmente aqui no Brasil, onde a sociedade despertou para a política, né? Porque antes nós éramos o país do futebol. Sabíamos de cor, salteado a escalação do nosso time. A seleção brasileira era o nosso maior orgulho, né? Assistíamos às torcidas organizadas se degladiando na porta e dentro dos estádios. Especialistas de plantão, né? Aqueles especialistas de plantão discutiam nos bares, nas rodas de amigos, a atuação dos técnicos, dos juízes e dos jogadores em geral. A paixão e a defesa do nosso time era o nosso ponto de honra, o nosso maior orgulho. Acontece que quando nós despertamos para a política, essas paixões, essas defesas efusivas, elas foram transferidas para as ideologias. Os embates saíram dos estádios, dos bares, da roda de amigos e foram parar nas redes sociais, nos encontros de família, nos grupos, né, do WhatsApp, principalmente no grupo de família, os bordões de gado, jumento, mortadela, coxinha, infelizmente, encontraram morada na boca dos confrades espíritas e fizeram eco nos movimentos e nas casas espíritas, exigindo do espiritismo, na figura de seus dirigentes, que eles tomassem uma posição, que eles escolhessem um lado dos autodenominados espíritas de direita, espíritas de esquerda, espíritas de centro,
espíritas ambidestros, essas denominações que a gente... e espíritas anarquistas. Eu vi uma página certa vez aqui do, do, dos espíritas anarquistas. A pergunta que eu faço é: será que o espiritismo deve se meter nessas questões? E se deve, qual lado nós devemos tomar? É com essas questões que iremos conversar nessa nossa tarde. A gente vai tratar mais especificamente desse assunto para que a gente não se perca no movimento que está acontecendo agora e com tudo isso que nós estamos vivendo, e vai piorar um pouco mais, que a gente vai chegar em um período de eleições aí a partir do ano que vem. O Museu do Louvre, em Paris, abriga uma célebre obra, parece trava-língua, né? Célebre obra do autor Jacques-Louis David. Ela mede 6 metros de altura por 10 metros de largura. É denominada A Posse de Napoleão. É uma obra muito bonita, vocês vão ver isso no Google, é só dar um Google que vocês vão encontrar essa obra aí. Ela retrata, como o próprio nome já diz, a coroação de Napoleão Bonaparte, ocorrida em 2 de dezembro de 1804. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, estava a um dia de completar 2 meses de vida, pois o seu nascimento data de 3 de outubro desse mesmo ano, né, de 1804. E a cena é simbólica e emblemática. Ela mostra Napoleão coroando-se a si próprio e, em seguida, coroando a imperatriz Josefine, colocando a império. Depois de tirar a coroa das mãos do pontífice, que era o Papa Pio VII. E a ideia de Napoleão era ele queria expressar ali a não submissão do Estado à Igreja de Roma. Então, ele cria um afastamento, uma independência entre o que é o Estado e o que é a Igreja, porque Napoleão queria mostrar que a Igreja já não dominava mais as atividades e as necessidades do Estado enquanto membro e ente político. Levando-se em consideração o período do nascimento e desencarne de Allan Kardec, ocorrido em 3 de março de 1869, a França, e consequentemente o nosso próprio Allan Kardec, passou por regimes políticos diversos e antagônicos entre si. Kardec viveu, e a França viveu, o Primeiro Império, que é o Império de Napoleão, a reestruturação e estruturação da monarquia, na verdade, a estruturação da monarquia, o reinado de Luís Filipe, a República de 1848, a ascensão de Luís Napoleão e o Segundo Império, né? Luís Napoleão é conhecido como Napoleão III. E, por fim, a derrota da Comuna de Paris, com a invasão, né, de Versalhes, da cidade de Versalhes, em 26 de maio de 1871. Hoje, depois desse breve histórico político-social da França e do ambiente em que Kardec viveu, e eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, ó, chama-se Em Torno de Rivail. Eu ganhei de um grande amigo meu, o senhor Rui Guiotto. Ele era presidente, eu não sei se ainda é, presidente da Centro Espírita Legionários de Maria, que fica ali no Meia, na rua Rio Grande do Sul. Ele me deu esse livro há algum tempo, né? E tem uma dedicatória muito bonita, ele tem uma letra maravilhosa, né? Eu estou contando vantagem, né? E eu, assim, eu comecei a ler porque são diversos autores, e acabei que deixei de lado. E no ano passado eu retornei à leitura desse livro, li ele completamente, vi que é uma obra bastante rica. E essas informações estão contidas, essas informações que eu passei para vocês estão contidas ali. Ele diz como é que era o cenário político, social, arquitetônico na vida de Kardec naquele período, e é muito interessante. Mas baseado nesse breve histórico que eu fiz, hoje, depois de tudo isso, alguém sentiu falta do posicionamento político de Kardec? Ele viveu todos esses momentos.
Alguém sentiu falta de uma crítica mais acentuada a Napoleão III, que traiu os ideais republicanos, ou a desastroso governo do já denominado Comuna de Paris? Alguém sentiu falta de Kardec registrar isso no na revista Espírita, que saía todo mês? É possível se fazer uma relação entre os problemas político-partidários da França com o espiritismo que vivemos hoje? É possível que a gente faça essa relação? Esses movimentos políticos sociais, eles interferiram no espiritismo que nós vivemos hoje? Nós vemos traços desses movimentos políticos no na nossa doutrina, nas obras de Kardec, sejam elas no nosso Pentateuco, né, começando que é o Espiritismo e terminando em obras póstumas, ou na própria Revista Espírita? E a resposta é um retumbante não. Não. Porque, como diz um amigo do movimento, né, um amigo meu, ele diz assim, que esses movimentos políticos sociais, eles são datados, nascem e morrem. E o próprio Kardec tem uma referência a esse momento político na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Ele deixa claro o seguinte, olha o que ele diz, ele é um texto bem interessante, mas ele diz uma coisa assim, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política. Neste caso, as discussões não levarão a nada, mas apenas suscitarão a embaraços. Eu vou repetir, para que fique bem claro o que ele disse na Revista Espírita de 1862. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política. Nesse caso, as discussões não levarão a nada, mas apenas suscitarão a embaraços. Sejamos sinceros, sejamos francos. A discussão política que estamos vivendo hoje é de alto nível? É primorosa ao ponto de mergulharmos o espiritismo nessa seara? Pensem bem. Olhem para o que nós estamos vivendo. O espiritismo merece estar chafurdado em toda essa discussão político-partidária que nós estamos vivendo, ideológicas que estamos vivendo agora? Essa é uma função do Consolador prometido? Será? Pensem. Certa vez eu vi uma frase, meu Deus, fugiu o nome do camarada, é um pastor que fala isso. Depois, se eu puder, eu vou no decorrer, se eu lembrar, eu passo para vocês, mas e se eu não lembrar, eu prometo que nos comentários para fazer jus a quem disse, né, eu vou colocar lá nos comentários. Essa frase dizia o seguinte: Jesus é a chave hermenêutica que nos permite compreender o Antigo Testamento. Jesus é a chave hermenêutica que nos permite compreender o Antigo Testamento. Jesus ele descortina o Antigo Testamento. Ele deixa claro algumas questões que eram tidas como regras e ortodoxias dentro da igreja e dentro da religião judaica daquela época. Então, ele é uma chave que decifra aqueles códigos que ficavam entrucados para a compreensão de todos. Eu gostaria de completar essa frase. Eu gostaria de dizer que, se Jesus é a chave hermenêutica que nos ajuda a compreender o Antigo Testamento, o Espiritismo é a chave hermenêutica que tem a função de reavivar e esclarecer a doutrina do Cristo que foi distorcida ao longo dos séculos. Jesus é a chave hermenêutica para decifrar o Antigo Testamento. O Espiritismo é o consolador prometido, a chave hermenêutica que vai nos ajudar a compreender o Jesus que foi bem distorcido e desfigurado ao longo de nossa existência. É dessa chave preciosa que nós estamos falando. Desse tesouro que é o Espiritismo que nós estamos falando. É lícito envolver essa chave hermenêutica nos embates políticos que fatalmente serão enterrados com o tempo? Os dirigentes dos movimentos, das casas espíritas, aqueles que ocupam os púlpitos espíritas, palestrantes, oradores, têm o direito
de falar politicamente e colocar o espiritismo nessa seara? Temos esse direito? Será que o dirigente espírita pode colocar no púlpito alguém que tenha um viés, uma ideologia política que fala disso dentro do centro e distorce o centro para o seu posicionamento? Aquele que não quer chegar ao evangelho, mas quer trazer o evangelho para chegar até ele. Aquele que não quer ascender a compreensão maior do evangelho, mas quer que o evangelho desça na sua compreensão atual de sociedade. Será que nós temos esse direito? É um questionamento que eu faço. Os dirigentes espíritas, os palestrantes espíritas têm esse direito? Pode ser que não. E eu digo, eu acho que não. Essa é uma pensão individual. Acredito que não. Mas algumas perguntas, elas podem... elas podem flutuar a nossa cabeça, né? Algumas perguntas podem estar aí na cabeça daqueles que estão ouvindo, né? E o indivíduo espírita, Cis? O cidadão espírita, Cis? Deve ficar alheio à política? Ele deve se alienar? Ele não deve ficar ao fim do jornal? Ele não deve compreender é, as coisas que estão acontecendo? E a própria política não é importante para nós espíritas, para nós cidadãos espíritas que somos? Eu queria responder a vocês com uma frase de Raul Teixeira. Na Comerge de 1994, essa Comerge foi denominada O Centro Espírita e a Dinâmica do Amor, ele faz uma conferência. José Raul Teixeira, respondendo sobre a reforma agrária, ele diz a seguinte frase, quando as pessoas perguntam para ele sobre a reforma agrária, né? Ele diz assim: questões relevantes, sim, mas que não são da alçada do espiritismo. Questões relevantes, sim, mas que não são da alçada do espiritismo. A política é importante, sim, mas não é da alçada do espiritismo. Então nós devemos ficar calados diante de tudo isso ou devemos criticar tudo isso? E se ao invés de criticar, que nós possamos, ao invés de criticar, que nós façamos algo para melhorar, que a gente possa atuar para melhorar. Aqueles que se acham aptos, preparados a se dedicarem a esse ou aquele partido, né, que façam, não tem problema, porque essa é uma questão de fórum íntimo. Cada um deve atuar de acordo com as suas necessidades, as suas razões e a sua intenção. Nós mesmos aqui dentro do movimento espírita tivemos alguns espíritas famosos que se dedicaram a essa política, né? E lembrando agora, assim, de relance, a gente pode dizer que Bezerra de Menezes foi um. Bezerra de Menezes atuou politicamente. E Eurípides Barçanufo, ele era um ente político também. E ele é um ícone da nossa doutrina espírita. E Caibás Schutel também foi um desses, lá em Matão. Mas se a gente lê essa obra, nós não vemos nos textos desses nossos companheiros referências aos movimentos políticos da época. Nós não assistimos e não conseguimos decifrar dentro da obra de Bezerra de Menezes, de Eurípides de Barçanufo, de Caibás Schutel, que eu acabei de citar agora, alguma referência à política de Matão, do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, no caso de Eurípides de Barçanufo. Nós não temos essa referência política, essa defesa apaixonada ou sistemática desse ou daquele partido, desse ou daquele movimento, dessa ou daquela ideologia. A gente não vê nos textos. Eles souberam separar muito bem as suas intenções políticas da doutrina espírita. Porque questões relevantes, sim, mas que não são da alçada do espiritismo. Trazer essas ideologias para dentro do movimento espírita é uma grande armadilha. Kardec diz isso nesse texto que eu citei na Revista Espírita de 1860, de fevereiro de 1862. Porque assim fazendo, nós trazemos todas as qualidades dessas ideologias, mas, consequentemente, nós trazemos também todas as mazelas, seja ela de esquerda ou de direita. Ou não tem?
as ideologias e os pensamentos de direitas não têm mais elas, não têm equívocos que vêm de um confronto com aquilo que nós acreditamos na nossa doutrina? A ideologia de esquerda não tem nada que confronte com a nossa doutrina? A ideologia de direita não tem nada que confronte com os ensinamentos da nossa doutrina? Verdadeiramente. Será que não tem? Mas a gente pode se perguntar assim, Assis, o espiritismo vai ficar fora, né? Vai fazer nada? Que a gente vai... Como é que ele deve ficar calado, né? O ente espírita, você já disse. Não. O membro, o indivíduo, pode sim. Vá lá e se candidate. Vá lá que faça o seu movimento político. Vá lá que lute pelas suas ideologias, mas que não misture isso dentro da doutrina. Mas a doutrina vai ficar completamente calada, né? Ficar completamente apática diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Existe um conto chamado Sereníssima República. Ele é de um parente meu, de Machado de Assis. Eu falo que é meu parente para contar vantagem. Eu nem sei, né, se ele é parente. É porque é Assis, então Assis Wagner Assis, eu finjo que é meu parente para contar vantagem para os outros, né? E esse conto Sereníssima República, ele começa assim, que ele diz que existia um Cônego Vargas, né? Cônego não é o nome dele, não. Cônego é uma autoridade da igreja. Ele é mais que padre, menos que bispo. Ele é como se fosse um umbral nessa, nessa, nessa hierarquia. Ele não é padre, mas também não é bispo, mas tem influência tanto no padre quanto no bispo. Então ele fica na meiuca ali, no meio. E o nome dele era Vargas. Então, o Cônego Vargas leu numa revista científica chamada O Globo. Aí já deve ter alguém falando assim, Globo lixo, né? Provavelmente, você não está falando, está pensando aí no meio desse caminho. E ele leu nessa revista científica O Globo que um cientista inglês tinha divulgado que os insetos, ele descobriu que os insetos tinham uma linguagem, principalmente as moscas, que ele estava estudando sobre a linguagem das moscas e de outros insetos e tal. E o Cônego Vargas, então, ele disse assim, olha, eu estou na vanguarda disso. Ele convoca uma conferência para informar que ele não só descobriu, a linguagem das aranhas, mas como também organizou essas aranhas, né, essa ninhada, né? Não tem coletivo de aranha, a gente fala que é ninhada. Essa ninhada, ele organizou essa ninhada de aranhas do modelo sociopolítico, né? O que ele fez? Um dia quando ele fala isso, todo mundo ri, e ele fala assim, desculpa, né? Mas eu quero que vocês levem a sério, porque isso aconteceu. Né? Ele diz que um dia ele estava sentado em sua chácara e ele viu uma aranha verde, azul, vermelha e azul. Deve ter alguma referência, alguma coisa que o Machado de Assis era muito ácido nas suas críticas, ele devia estar fazendo alguma referência, alguma coisa que eu não sei explicar para vocês. Ele diz que aquela aranha apareceu, ele achou a aranha muito bonita, ela desce na sua janela, e no outro dia tinham duas aranhas, e depois três, e depois quatro, e depois, por último, 480 aranhas. E ele descobriu que elas se comunicavam entre si, que elas se falavam, que elas se organizavam e tinham uma interação entre elas. E ele começa a estudar a linguagem dessas aranhas e descobre a linguagem das aranhas e começa a conversar com elas. E muito interessante que ele começa a conversar com elas, e ele descobre que ele aloca ela num pedaço da fazenda, lá da chácara, e elas começam, porque ele era grande, e ele tinha um caderninho que anotava as condições, elas tinham ele como um deus. Então elas andavam na linha porque elas achavam que ele estava escrevendo os pecados dela e as suas ações, e com medo de ser punidas, elas andavam na linha. Então, uma das coisas que ele fazia, que ele achou muito interessante. E aí ele falou assim, olha, então já que vocês estão reunidas e vocês vão ficar aqui, nós vamos precisar organizá-las em um modelo sociopolítico. Aí ele pensou e viu que os modelos sociopolíticos da época eram bons, mas tinha um grande problema, que era existir. E ele disse, olha, vou ressuscitar um modelo político que há muito tempo não existe, que é a República de Veneza.
Na República de Veneza, uma das etapas da, da, da eleição era aqueles que eram candidatos eram colocados o nome dentro de um saco, sorteava-se esse nome, esses nomes e aqueles nomes que sorteavam iam para a segunda etapa, para a terceira etapa e assim por diante. Ele disse, olha, é muito complexo, então eu vou reduzir isso para as aranhas. Vou colocar o nome dos interessados em agir politicamente dentro de um saco, aquele que sair vai ser eleito o presidente, o governador, o imperador das aranhas durante o período. E assim foi feito. Ele chamou as aranhas tecedeiras mais habilidosas, elas fizeram um saco muito bonito, e colocaram o nome das aranhas que se candidataram dentro do saco, tirou, e dos 2 primeiros anos foram maravilhosos. Né? O sorteio foi muito bom, e ele falou assim, vamos fazer de novo. Na segunda vez que teve o sorteio, eles descobriram que tinha um nome a mais dentro do saco. Aí, o que eles fizeram? Olha, vamos remodelar o saco. Aí pediu para as aranhas tecerem um saco transparente. Aranhas habilidosas que eram, teceram um saco transparente. Aí, na hora de tirar o nome, ele verificou que alguns candidatos já tinham subornado o homem do sorteio, a aranha do sorteio. E aquele camarada ficava ali, dando um sinal para que quando chegasse o nome dele, a aranha pudesse pegar. Anula-se a eleição e ele disse, olha, para evitar esse problema, vamos fazer um saco cônico, né? Assim, em forma de funil. Porque aquele que cair no buraquinho do funil, esse será sorteado. Método para poder inibir, método para trapacear. O camarada conseguiu colocar uma pedrinha dentro do nome e aquele nome mais pesado caiu pelo funil. E assim foi. Enquanto eles inventavam o método para proteger, os outros evitavam o método para driblar. Parece atual esse conto de Machado de Assis, né? De 1879 ou 69, não me lembro a data desse conto. Parece tão atual agora, né? Então, até que um dia a aranha mais sábia daquela ninhada, né, chegou para as aranhas tecedeiras e disse o seguinte: vós sois as Penélopes do reino. Tecei, tecei até que o próprio Ulisses, cansado de dar as pernas, venha viver entre nós. Ulisses, nessa referência, é a referência à sabedoria, né? E a gente vê, nessa nossa atual conjuntura, nós somos meio aranhas. E olha como a Machado de Assis é preciso. Porque sempre que temos problemas no campo político, social, a nossa tendência é querer mudar os modelos. Percebam que se não mudarmos o caráter do indivíduo, as mudanças institucionais são infrutíferas. Elas são inúteis. Percebam? Não adianta mudar o saco político. Não adianta mudar o modelo ou a ideologia se eu não mudar o indivíduo. Enquanto Ulisses não nascer em nosso coração, as soluções externas não darão bons frutos. Elas não terão resultados. Nós precisamos mudar aquilo que está dentro, não o que está fora. Porque o que está fora, na verdade, é um reflexo do que está dentro. E se olharmos por esse ângulo, a mudança interior, podemos entender que a doutrina espírita é um ente político. Né? Nesse pensamento, a doutrina espírita é um ente político. Porque ela atua diretamente no ser humano, naquilo que nós temos de mais íntimo. O filósofo Aristóteles, ele define o homem como um animal político, um ser que busca consciente ou inconscientemente a vida na comunidade. Considerando que a palavra política, né, deriva do termo grego políticos, designando o cidadão que vive na polis, e a polis significa cidade, onde quer que haja 2 ou mais pessoas reunidas, haverá a necessidade de se definir regras de convivência. Nesse sentido, política remete à participação do indivíduo na comunidade em que ele está inserido. Olha que interessante. Se político, né, define o cidadão que vive na polis, na cidade, a política necessariamente define regras para que aqueles cidadãos vivam de maneira harmoniosa dentro de uma comunidade.
tá certo? Então, este conto de Machado de Assis mostra que é essencial a formação de um cidadão de bem, considerando que o indivíduo é matéria-prima da sociedade. É nele que devemos investir, no cidadão, e não no modelo político, simplesmente. É claro que a gente tem que investir na evolução do modelo político, mas a gente precisa investir na evolução do cidadão, porque indivíduos moralmente sadios formam sociedades moralmente sadias. Se eu mudo a matéria-prima, a causa, o reflexo muda, inevitavelmente. Se eu tenho um cidadão de bem, é claro, bem no sentido do homem de bem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que a gente vai ter as regras sociais mais justas e mais adequadas. Ou será que não? Vejam na doutrina espírita. Eu atuando bem dentro da casa espírita, eu sendo um bom homem na casa espírita, a casa espírita cresce. Mas eu tenho que ser homem de bem primeiro, porque senão eu não consigo trazer isso para dentro da casa espírita. Quando no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Ser Perfeitos, né, no subtítulo, né, a gente vai ver lá dos bons espíritas, a gente vai ver uma frase que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Podemos perceber, então, que nesse contexto, a doutrina espírita é um ente político, porque ela atua diretamente no indivíduo. Ela ajuda nessa nossa transformação moral. Ela nos ampara no esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações. Então, a doutrina espírita, enquanto entidade, é um ente político, se partirmos para esse sentido da palavra política que Aristóteles nos coloca. Porque quando a doutrina espírita descortina a vida em suas múltiplas existências, nos ajudando a compreender a reencarnação, ela nos possibilita a enxergar de onde viemos. Olha que claro isso. Fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial de plenitude. De onde nós viemos? Criados simples e ignorantes, mas com um potencial de plenitude. E como nos ensina Emmanuel, né, a fatalidade do espírito é chegar à perfeição. Então, essa é a grande trajetória, né? Então, nós vamos compreender que nós somos herdeiros de Deus e fatalmente retornaremos ao convívio do Pai, de, de onde viemos. Quando o Espiritismo nos mostra o que estamos fazendo aqui, e ele nos ajuda a reconhecer que este planeta é um grande laboratório de amor, onde temos a oportunidade de colocar em prática as nossas aptidões adquiridas e as aptidões que ainda nós estamos adquirindo. E nesse meio do caminho lapidar as nossas imperfeições. Eu sei de onde eu vim, eu sei como eu fui criado, agora eu compreendo o que eu estou fazendo aqui. Por que essas dores acontecem e por que essas dificuldades acontecem e por que eu preciso superar essas dificuldades. Tá certo? Esse laboratório de amor que nós estamos vivendo aqui é para que a gente possa trocar um com o outro, que a gente possa crescer um com o outro. E quando ele nos sinaliza para onde vamos, né, ele mostra a nossa real vocação, para aquilo que nós fomos criados. Ele fala que nós fomos criados para a perfeição. E perfeição, entenda-se aqui como felicidade, né? Na sua mais absoluta grandeza. Percebam de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Jesus esteve aqui conosco, não foi para mostrar o que era Deus. Ele esteve aqui conosco para mostrar o que nós podemos ser. Percebam isso? O que nós podemos ser. Ele nos leva a essa compreensão. Entenderam? Então, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou. O Espiritismo descortina todas essas questões para que a gente possa compreender melhor a nossa vida. Falando de Jesus, né? Tem um filme que eu assisti esses dias que se chama Somos Todos Iguais. É um filme que está na Netflix, é uma história real e é muito interessante.
E o protagonista, ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia assim: Jesus está no ramo da reciclagem. Ele transforma lixo em tesouro. Jesus está no ramo da reciclagem, transformando lixo em tesouro. Porque é verdade. Ele reconhece as nossas dores, compreende os nossos medos, tem compaixão com as nossas falhas, pois já trilhou o mesmo caminho que nós estamos trilhando agora. Ele compreende a nossa dificuldade de entender todo o processo, de gatinharmos ainda às vezes, questionarmos ainda, de não entendermos direito tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque faz parte do nosso processo de crescimento. A nossa ignorância ainda não percebe, ainda não consegue tirar as cortinas que ainda tapam as nossas visões diante de tudo que nós estamos vivendo. E vamos ver que Jesus, ele acolhe a todos indistintamente, né? Se o movimento espírita ou a casa espírita, né, tiver como referência, como modelo e guia, esse caboclo da questão 625 do Livro dos Espíritos, né, que é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, que é o nosso amigo Jesus, né, e como dizia o Padre Zezinho naquela música dele, né, o jovem Galileu, estamos no caminho correto. Por quê? Porque ele acolhe a todos, como eu já disse, indistintamente. Ele transformou um cobrador de impostos em um grande biógrafo que tem seus escritos repercutidos até hoje, que é Levi, o Mateus, evangelista, né? Ele acolheu em seu convívio um revolucionário, mesmo sabendo que por ele seria traído, que é Judas. Ele burilou um bruto, aquele homem bruto, né? Que se achava completamente desesperançoso. E ele transforma esse homem bruto em pescador de homem, pedra angular da sua doutrina, que é Simão Pedro. Dê uma olhada em Primícias do Reino. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? E como ele foi transformado em contato com o Nazareno. Ele protegia um jovem assustado, amparando de tal forma que ele começou a ser reconhecido como discípulo amado. E lhe dá uma grande obrigação. Mulher, eis o seu filho. Filho, eis a tua mãe. Cuide dessa minha mãe para mim. Cuide das pessoas que estão ao seu lado. Aquele jovem assustado teve a grande missão de cuidar daquela que foi a genitora do nosso Messias, João. Ele traz aquele jovem amedrontado por uma atitude de coragem. Olha que transformador. Esse Jesus acolhe a todos, indistintamente. Ele não pergunta se é de direita, se é de esquerda, se é ambidestro, se é caolho, se é manco, se sabe falar a língua. Essa é a vocação do centro espírita. Essa é a vocação política do movimento espírita. Políticos, aquele que atua diretamente na sociedade, que atua diretamente no indivíduo que compõe a sociedade. Olhemos para o lado. Todos nós estamos passando por algum drama, do mais leve aos mais dolorosos. E vamos precisar muito da força um do outro. Percebamos. Olhe para o lado. Será que ninguém passa por dor? Será que ninguém está sofrendo? Né? Porque se prestarmos bem atenção naquela resposta dada a Kardec, a resposta dada aos espíritos a Kardec na questão 607A do Livro dos Espíritos, que ele estava falando sobre evolução do princípio inteligente, né? E a resposta é muito interessante. E ela nos ajuda a refletir, principalmente, sobre o momento que estamos vivendo agora. Ele diz assim, e pergunta, né, se o princípio inteligente é o espírito do homem. E ele vai dizer assim, são nesses seres que estás longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de algum modo, um trabalho de preparação, em que o princípio inteligente sofre, de algum modo, um trabalho de preparação,
em que o princípio inteligente sofre de algum modo uma transformação, transformando-se em espírito. Duas frases são importantes. Se elabora e se individualiza pouco a pouco. Então, nós não somos individualidades no primeiro momento, somos uma comunidade. E depois de individualizados, nós vamos virar princípio inteligente, e depois espíritos, e aí a gente vai começar a nossa trajetória humana. Percebo que nós somos partes um do outro, de acordo com essa questão. Nós somos partes um do outro. Que aquele que está daquele outro lado e não confere e não comunga da minha ideologia é parte de mim? Perceberam? Percebam que aquele que não que está com a arma na mão hoje ainda é parte de mim? Que nós somos partes um do outro? Somos irmãos no mesmo caminho? Nós somos todos farinha do mesmo saco? Entenderam? Então, quando eu faço mal a parte de mim, eu não serei feliz. Quando eu debocho, critico, ridicularizo parte de mim, eu não serei feliz. Enquanto parte de mim estiver sofrendo, eu não serei feliz. Por isso que os espíritos retornam para nos ajudar, porque não existe felicidade sem que parte de mim cresça junto. Não existe grandiosidade sem que parte de mim também ascenda. Nós fazemos parte de uma mesma comunidade, de um mesmo projeto. Então, cuidemos uns dos outros. Nós estamos vivendo dores terríveis nesses momentos. Essas dores estão nos incomodando porque elas estão sendo colocadas para fora. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, né, os amigos também da Seara Espírita, da casa que eu frequento, que essa pandemia, ela não nos fez melhor, pelo menos por enquanto, mas ela mostrou o que nós temos de pior. E quando a gente detecta o que nós temos de pior, quando nós detectamos o que nós temos de pior, a nossa tendência é reagir e tentar agredir o outro para mostrar que o outro é pior do que eu. Eu não quero me aceitar. Eu não quero ainda aceitar depois de tanto tempo e eu ainda carrego essas mazelas. Mas se nós pararmos para pensar, nós tivermos um pouco mais de carinho e calma, a gente vai ver que a gente ainda traz alguns traços do homem antigo. Traços ainda que estavam escondidos, mas que no momento propício ele aparece para mostrar que ainda precisamos trabalhar algumas questões na nossa vida. Nós não precisamos mais brigar um com o outro, porque fatalmente nós temos que vir para resgatá-los. Ou eles terão que vir para nos resgatar. Que a gente está nessa briga aí. A gente não está brigando lá em cima, não. A gente está brigando aqui na meiuca. A gente não é ter ser tão evoluído, mas nós temos esse potencial de evolução. Nós precisamos usar a nossa encarnação para construir e não para destruir. Olhemos os bons exemplos que estão espalhados aí no nosso mundo. E nós temos vários bons exemplos que estão no nosso cotidiano, dentro e fora da seara espírita. Toda a nossa vida é uma lição. Toda a nossa existência é uma lição. Eu vou contar uma história para vocês. Logo no começo da pandemia, onde todo mundo tinha que ficar em casa, que ninguém podia sair, você vai no mercado escondido, né, vai lá e compra rapidamente, porque se driblando aí, tentando se desviar da interferência de outra pessoa para que a gente não pudesse ser contaminado, já que a gente não tinha nenhum tipo de remédio para tudo isso que nós estávamos vivendo. Eu fui no mercado. E eu vou no mercado cedo comprar pão. Desculpa, eu compro pão. Eu normalmente compro mais alguma coisa, ovo, alguma coisa assim. E eu levo sempre pouco dinheiro. Sempre que fui no mercado, na padaria, sempre levei pouco dinheiro. Ou porque eu vou com cartão, compro com cartão. Ou com dinheiro, quando é o caso. Mas nesse dia eu não levei cartão, não. Só levei o dinheiro mesmo. E quando você estaciona no mercado, tem um camarada no franelinha que está sempre falando, tio, deixa aqui, deixa um dinheiro e tal. E eu parei, eu vi ele com umas moedas no bolso, perguntei, quanto é que você faturou? Aí ele disse, já faturei R$ 8. Eu falei, e você está com emprego? Ele, claro que não, senão eu não estaria aqui tentando manobrar vocês aqui para ganhar algum trocado para levar para casa. Eu falei, você está precisando de alguma coisa? Ele, de muita coisa. Eu falei, então vamos entrar, eu tenho R$ 50. Eu vou comprar um pão e um ovo, o restante você pode comprar o que você quiser.
Tá bom, tá bom. E ele entrou felicíssimo. Eu falei, pode escolher aí, ver o que você tem, uns R$ 40 que vão faltar aí, você pode completar que eu vou te dar. Se eu tivesse mais, eu lhe dava. Aí ele saiu. Aí ele pegou um café, eu me lembro agora, um café que custava R$ 4 mais barato que o café bom. Aí eu falei para ele, meu amigo, esse é outro café. Ele ficou felicíssimo de pegar outro café. E nós fomos andando e veio uma senhora andando atrás de mim, da gente. E aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando, até que chegou perto de uma gôndola, eu virei para ela e falei assim, senhora, com essa entonação doce e maravilhosa, senhora, nós não estamos roubando, ele não está roubando. Ele está aqui para pegar aquilo que ele quiser e eu vou pagar. Aí ela disse assim, não, 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 desculpa, desculpa. Eu não quero trazer constrangimento para vocês, eu quero ajudar. Né? O que eu posso fazer para ajudar? Aí eu fiquei sem graça demais, ele ficou mais sem graça ainda, porque ele era o marisco, né? Ele estava entre o Mário Rochedo ali, o eu comia doçura e a senhora querendo ajudar. Aí ele disse, não, ele vai me pagar, comprar um café, um açúcar e um arroz aqui para mim. Ela disse, não, pode pegar o que você quiser. Eu completo. Eu falei, eu só tenho R$ 50, que eu trouxe o dinheiro aqui. E ela disse, não, 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 pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O que você comprar e exceder o valor, eu dou. E pode fazer a compra que você quiser. Pode comprar o que você quiser. Aí ele não se aguentou. Aí ele pegou arroz, feijão, macarrão, o café e tal, aquela coisa toda. E nós fomos para o caixa, passamos a primeira compra dele, né? E ela acabou que pagou tudo, né? Eu nem dei o meu dinheiro para completar, ela pagou tudo. Depois eu passei as minhas coisas e tal. Ela falou assim: agora nós precisamos chamar um táxi para te levar, né? E para casa. Aí eu disse: não, não, não precisa, eu levo. Aí ele disse: não, não faz isso não, eu moro na comunidade aqui. E aqui a comunidade ela não é tão violenta, né? Então, assim, não é tão complicado. Eu falei: não, pode deixar que eu levo, não, não, não me incomoda. Colocamos a compra dele no meu carro e nós fomos para a comunidade. Realmente era um lugarzinho bem pobre, tinha um beco assim. Ele entrou, quando nós entramos, não tinha ninguém armado, nada disso. Tinha uma senhora sentada no muro, bem assim, desesperançosa mesmo, sentadinha ali. Eu olhei aquela senhora, não dei muita atenção, mas reparei aquela senhora. Ele a cumprimenta, fala o nome, eu levo ele para casa e ajudo ele a carregar a compra. Não tinha necessidade, mas eu quis ajudar. A filha dele vem dando uma felicidade na família quando chegou aquela compra, mas compra de verdade, né? A senhora foi muito generosa. E ele pega, ele separa as coisas para ele. E depois ele vai separando os kits assim, menores. E um dos kits menores que ele separa, ele leva para a senhora que está sentada no murinho. E diz assim: Dona Fulana, eu não me lembro o nome dela, eu sei que a senhora não pode sair por conta da pandemia, eu sei que não tem nada na sua casa, mas eu trouxe para a senhora. Era café, arroz, feijão e açúcar e um pacotinho de macarrão. Ele não tinha nem para ele. Há minutos atrás ele não tinha o que levar para casa. E quando ele tem o que levar para casa, ao invés de fazer o estoque que ele faz, o camarada ainda divide com alguém que não tem condições de sair para fazer. Isso é um grande exemplo. Ele cuida de parte dele. Ele é um ser político que atua na sociedade onde ele está inserido. Aquela senhora que fez a compra para ele é um ser político que atua diretamente na sociedade em que ela está inserida. Ela está cuidando de parte dela. Olha que grande exemplo. Não era espírita, provavelmente era evangélico, porque tinha uma Bíblia aberta bem no meio da sala, né, no aparador, uma Bíblia aberta. Eu estou fazendo um julgamento aqui por conta de saber que os evangélicos às vezes fazem esse tipo de coisa. E ele pega parte do que ele ganhou e veio de estocar, porque não estava fácil no começo, né? Ele já tinha perdido o emprego e todo mundo desesperado, sem saber o que ia acontecer. E ele, mesmo sem saber do seu futuro, ele sabia que naquele presente, aquela senhora precisava de ajuda. Entenderam o que é agir politicamente? Entenderam qual é a função do espiritismo quando colocam a gente, quando ele coloca a gente como um ente político? Entenderam por que a gente não precisa e não deve colocar ideologia dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita?
Entenderam por que essas ideologias e essas ações político-partidárias são datadas? E elas não vão fazer a menor falta no futuro? Não vão fazer a menor diferença no futuro? Tem um poeta nordestino que, eu esqueci o nome dele agora, que ele diz que no futuro os políticos, os, os ricos da sociedade não serão lembrados, mas os poetas sim. Os poetas serão lembrados. No futuro, as ações políticas que nós fizemos serão lembradas pelas pessoas cujas quais nós atuamos. Só. Todo o resto é conversa. Todo o resto é balela. E nessa balela e nessa conversa, os entes espíritas não devem entrar. Nós precisamos nos afastar desse movimento de ficar xingando o outro dentro das redes sociais. Nós precisamos nos afastar desse movimento de ficar agredindo o outro dentro das redes sociais e fora delas. Nós precisamos nos afastar desse movimento de ficar pensando mal um do outro, porque a parte de mim está precisando de ajuda. Direcionarmos as nossas intenções para essas pessoas é a nossa maior função. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso papel. Quando nós despertarmos para isso, a gente vai ajudar com que as pessoas despertem também. Quando esse camarada me dá esse exemplo, eu tenho que seguir. Ele não é espírita, provavelmente. Eu nem perguntei. Mas ele me ensinou uma grande lição. Ele fez o que Jesus faria. Eu lembrei de Padre Zezinho, né? E ele tem uma canção, né? Que um dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormirias muito mais feliz. Jesus é o nosso modelo. É o nosso modelo pessoal e o nosso modelo social. A Casa Espírita tem o dever de seguir esse modelo, porque nós nos denominamos cristãos. Acima de espíritas, somos cristãos. Então, nós temos que ter esse modelo e seguir esse modelo. Toda vez que nós desviamos desse modelo, nós estamos crucificando Jesus. Toda vez que nós nos colocamos de forma tão efusiva e tão apaixonada nas redes sociais, dentro das nossas casas, dentro dos nossos grupos sociais, nós estamos crucificando Jesus. Esse não é o nosso papel. Esse não é o papel do dirigente, não é o papel daquele que se arvora de palestrante, não é o meu caso, eu sou um expositor e a bondade de Vaíra que me faz sentar aqui para falar com vocês, e a generosidade, porque sei que tem gente melhor do que eu para fazer esse papel, mas essa é a contribuição que eu tinha para trazer para vocês. E antes de terminar, eu acho que a gente já está ali num tempo, né? Mais ou menos, e acho que já deu, né? Estamos quase no final aí. Eu fiz uma poesia e ela é uma poesia muito, muito interessante. Ela foi numa Comerge que eu fiz essa poesia. E eu vou recitá-la para vocês, né? Faz muito tempo, faz em 2000, né? Eu vou ver se eu consigo acessar aqui. Se eu conseguir acessar, eu vou recitá-la para vocês. E deixa eu entrar aqui. Agora me passou pela cabeça esse poema e eu vou tentar passar para vocês aqui. E espero que vocês gostem, porque era uma era uma era uma era uma era uma é um poema bastante interessante mesmo, né? Ele deixa eu ver se eu consigo fazer pelo computador. Ele vai me ajudar aqui, né? Eu vou aqui no o computador, não está funcionando também, mas eu vou tentar entrar pelo celular
Espero que vocês tenham paciência comigo, tá? Tá, errei aqui. Eu estou falando com você, estou tentando fazer alguma coisa aqui. Então, esse poema ele fala de uma de uma de uma o lema da Comércio daquela época era eu acho que era tomai e como é que é? Não estou conseguindo, infelizmente. Eu acho que eu não vou conseguir para vocês aqui, mas eu vou. Poxa vida, Vaíra, eu vou ter que, né? Eu vou ter que. Eu acho que eu consegui aqui. Acho que dá para abrir aqui e vai dar para falar esse poema. Eu acho que ele é bem bonitinho. Eu quase nunca recito ele na sua totalidade, porque eu esqueço, né? E aí, mas ele diz assim: meu Deus, se eu soubesse, quando estava desolado, teria recorrido à prece para ficar ao seu lado. Buscaria o teu amor, não teria tanto medo, veria que sou capaz, herdeiro dos seus segredos. Meu Deus, se eu soubesse que a tua luz me acalma, ficaria bem quietinho, me aconchegado em tua alma. Não ouviria os ruídos que me impedem de crescer, nem cultivaria os dramas que me fazem adoecer. Meu Deus, se eu soubesse que espantaria a dor, tomava do teu arado e espalhava o teu amor. Que a gente possa pegar nesse arado do Evangelho e espalhar esse amor que nós temos de todos os lados para todas as pessoas. Nós somos amados pelos nossos familiares, alguns, né? Tem alguns que não gostam da gente, não. Nós somos amados pelos espíritos que são nossos guardiões, que cuidam da nossa encarnação e de nossa existência. Nós somos amados por aquele que é governador do nosso planeta, que é Jesus, e o nosso amor maior vem da parte daquele que nos criou, que é Deus. Que a gente possa entrar e conviver e se aconchegar nesse amor, para que a gente possa se preencher dele e transbordar esse amor. A política do Espiritismo é a política do amor. Meu Deus, se eu soubesse que espantaria a dor, tomava do teu arado e espalhava o teu amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos traga a paz que nós tanto queremos. Eu vou convidar vocês agora a fazer a nossa prece final para que a gente possa encerrar esse nosso encontro. Desculpe eu me alongar um pouco mais, mas me perdi aqui nas minhas coisas, mas obrigado por vocês me ouvirem e espero que tenha ajudado a vocês a compreender um pouco mais, trazendo o meu ponto de vista diante daquilo que está acontecendo, certo? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, aprimorar o nosso coração e ampliar o nosso coração, para que possamos perceber a nossa real função aqui na Terra, que é cuidar do nosso semelhante. Cuidando do nosso semelhante, nós vamos descobrindo aptidões e qualidades que estão guardadas entre nós que nós não sabemos e nem sabíamos que existiam. Permita, Pai, que a tua paz saia desse ambiente e chegue até aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda estão perdidos nas dificuldades da vida, aqueles que saíram agora para cometer um crime, aqueles que estão de arma em punho para cometer um crime, aqueles que estão de caneta na mão para cometer um crime, lesando a sociedade em que ele está inserido. Oriente os nossos políticos, os nossos inimigos e aqueles que nós temos como obsessores, porque eles precisam mais de ajuda e amparo do que nós, porque nós já conhecemos a sua doutrina. A gente já sabe o caminho, só basta seguir. Permita, Pai, que a tua luz se expanda e chegue a todos aqueles necessitados, que estão passando por dificuldades diante da crise que estamos vivendo nesse momento, em que eles possam sentir-se confortados diante do seu amor e que eles possam encontrar alguém tão generoso como essa senhora foi para ajudá-los na sua alimentação. Permita, Senhor, que os centros espíritas, as casas de evangelho, seja ela protestante ou católica,
que possam ter recursos para continuar distribuindo aquilo que a gente gosta de chamar de cesta básica, que é básico para alguns, mas é essencial para outros, porque é necessário para a sua manutenção e para a sua alimentação. E obrigado, Senhor. Obrigado por insistir conosco, mesmo diante das dificuldades que ainda enfrentamos diante do caminho, mesmo diante da nossa cegueira. Com tua luz e com tua paz, encerramos a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja.